Olá, meu nome é Lara Romão Américo Ribeiro. Eu sou estudante de Física da Universidade Federal de Viçosa, sou estudante do Laboratório de Física Biológica da Universidade Federal de Viçosa, orientada pelos professores Márcio Santos Rocha e Luiz Barbosa Pires. Bom, o meu trabalho hoje é sobre o contraste quadrático integrado aplicado à medida de deslocamento axial na pinça ótica e micropartículas de poliestireno e da liga Índio-Galo. Bom, para começar, o que é a pinça ótica? Bom, a pinça ótica, a princípio, ela pode ser entendida como um feixe de laser fortemente focalizado por uma objetiva, de forma que aqui, na região do foco da objetiva, partículas de alguns materiais, né, possam ser aprisionadas. E esse aprisionamento, ele vai depender das características, das propriedades físicas desses materiais, das quais as partículas aprisionadas são feitas, certo? Então, isso vai ser muito importante para a gente. Eu gostaria, a princípio, de trazer alguns resultados preliminares do laboratório. Por exemplo, o laboratório está muito interessado no estudo de materiais não convencionais. Por exemplo, as micropartículas de silício. Aqui a gente pode ver claramente que existe um movimento no plano, mas existe no plano XY, existe um movimento ao longo do eixo Z. Você pode ver que existem alterações nos padrões da imagem, né, para a mesma partícula. Aqui, outro exemplo é o germânio, né, que tem um caráter oscilatório, né, que foi um grande resultado do laboratório. Bom, mas a minha maior motivação são as partículas de índio-galho. Aqui a gente tem uma que é claramente oscilando, um movimento complexo, né, no plano XY, mas todas essas alterações, padrões da imagem, mostram para a gente deslocamento no plano, no eixo axial, certo? Mas determinadas situações, determinadas condições fazem as partículas ficarem estáveis, não só em uma, mas em mais de uma posição de equilíbrio. Por exemplo, nesse caso, em duas. Do lado esquerdo aqui, tem uma posição de equilíbrio estável. A partícula está aprisionada de forma estável nessa região. Aqui também, ao lado direito, tem a mesma partícula aprisionada de forma estável em outra região. Eu quero caracterizar isso, esse é o objetivo da pesquisa. Bom, mas para caracterizar, eu preciso conhecer as forças envolvidas, e a grande dificuldade de conhecer as forças envolvidas está aqui nessa dependência da força viscosa de gama. E gama, ele depende da altura em que a partícula está da lamínula. Por exemplo, eu sei muito bem onde o foco está da lamínula, que eu posso acoplar aqui na lamínula um piezoelétrico e controlar isso de forma remota, muito precisa, inclusive. E saber, eu posso, por exemplo, saber a distância que a partícula está do eixo focal, esse delta X, simplesmente analisando o vídeo no ImageJ e extraindo esses dados. Só que eu não tenho um meio simples ainda de saber a que altura da lamínula a partícula está, porque ela não está aprisionada no foco, né? Então, eu vou recorrer ao CQI, ao método contraste quadrado integrado. Ele foi de importância pedagógica na MIC, porque com ele eu pude entender a formação de imagens em microscópios, como são feitas essas imagens, as filmagens, né? Pude reproduzir resultados de outro grupo, no caso, uma dissertação de mestrado, e pude aplicar esse método em partículas de poliestireno. Por que poliestireno? Primeiro, porque o pensamento é estável. O pensamento ocorre no foco, na região focal, no foco do laser. Então, a situação é mais controlada. Então, eu pude ter essa oportunidade. Bom, mas o que é esse método? Como que funciona ele? Bom, eu tenho uma imagem, a imagem é feita por pixel, cada pixel tem um nível de cinza, que é o G. É, o fundo da imagem tem um nível de cinza também. Quando a câmera está fechada, eu também tenho um número de cinza, e esses três parâmetros, o nível de cinza, esses três parâmetros me dão um contraste de um pixel. Eu posso pegar esse número e elevar ao quadrado.
eu posso pegar todos esses contrastes quadrados de todos os pixels dessa imagem e somá-los. Então, eu vou ter o CQI de uma imagem, certo? O que que eu faço com isso? Eu faço uma curva no vídeo, né? Tem uma sequência de imagens, eu tenho uma sequência de valores CQI, eu posso fazer uma curva com isso. Bom, um exemplo prático, né? Experimental. Eu grudei aqui uma partícula de índio galho, uma lamínula, eu acoplei o piezoelétrico, eu movi esse piezoelétrico, né, no eixo Z com a velocidade que eu conheço, filmei a uma taxa de captura que eu conheço, então eu fiz a bolinha se movimentar em relação ao plano focal. Isso me dá diversas imagens com diversos padrões de imagens diferentes e logo diversos valores de CQI diferentes. Então eu faço uma curva com isso. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa região aqui em vermelho, porque essa alteração aqui no CQI, ela é quando a partícula está passando pelo plano focal, certo? Ela está focalizada. Então, eu posso colocar as imagens, né, dentro dessa curva aqui, em relação aos seus respectivos valores CQI e relacionar cada altura com o valor de CQI. E também, por isso, cada padrão da imagem com altura. Bom, então ficou fácil. Eu simplesmente, eu tenho essa saída, né? Simplesmente movo o piezoelétrico, né? Eu conheço essa altura do foco e eu vou mover o piezoelétrico, eu vou subir até a altura de 6.000 nanômetros. E aqui o padrão começa a mudar, né, significativamente. Então, isso aqui me indica que a bolinha está querendo grudar na lamínula, né? Isso me dá uma estimativa para a altura, para o meu HP. Repare que essa curva é meio espessa, né? Já vou comentar. Bom, aqui eu tenho diferentes padrões de imagem, né, para minha curva de CQI, né? Eu consigo ver aqui que a partir dos 6.000 nanômetros, ela tem a variação no padrão de imagem considerável. Então, a minha aproximação é 6 micrômetros, né? 6.000 nanômetros, 6 micrômetros. A altura do foco eu já ajustei para ser 15 micrômetros. Então, essa vai ser minha aproximação. Bom, como eu disse para vocês, a curva está meio espessa. Isso é falta de precisão. Eu atribuo isso ao objetivo de imersão em óleo, né, que dá um efeito de aberração esférica. Então, uma objetiva de imersão em água vai dar uma melhor precisão, né, para a gente medir esse HP com maior precisão e para a gente finalmente poder calcular a função de correlação, de autocorrelação, né, uma vez que o tempo característico vai depender também do fator gama. Então, eu gostaria, por hoje é só, eu gostaria de agradecer às agências de fomento, a FAPEMIG, CAPES, CNPq, ao DPF também, principalmente. E essas são as minhas referências, né? O artigo do Germano, a tese, né, de mestrado que eu me baseei, o artigo do Silício também. Obrigada, espero que tenha gostado.